Processo civil, pessoal. Aula 2 de processo civil. Já estamos ao vivo, pessoal. Na sua apostila qual é? Página 11, vai. Bora, Farias. O município de Araricá. Gira a chave, processo civil. Destrava. O município de Araricá propôs demanda judicial pelo procedimento comum, postulando indenização por danos materiais. Lá foi o vídeo. Danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O demandado, na contestação, alegou ser parte ilegítima, pois o proprietário do veículo particular envolvido no acidente é Carlos, que inclusive conduzia o automóvel na ocasião. Nesse caso, o magistrado deverá, ou seja, autor entrou contra determinada pessoa, essa pessoa está alegando ser parte ilegítima. Lembramos, ela tem que fazer isso em preliminar de contestação, não é? E uma vez alegado isso, o que é que o juiz deve fazer, pessoal? Vamos aqui, artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo indicado, o juiz deve facultar ao autor, no prazo de 15 dias úteis, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Certo? Olha o parágrafo único, para não perder a oportunidade. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu que foi excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, que é a equidade. Então, qual é a resposta? D de dado. Oportunizar ao município a emenda da petição inicial para que, se entender oportuno, proceder à substituição do réu ou inclusão de um novo demandado. Segunda, Maria ajuizou demanda sob o procedimento comum, buscando ser indenizada por danos estéticos decorrentes de cirurgia plástica, em relação ao médico Jonas. O magistrado, ao receber a petição inicial, designou audiência de conciliação e mediação. Sendo assim, é correto afirmar que a audiência de conciliação e mediação, pessoal, está no artigo 334. Vamos dar uma lida no dispositivo? Vale a pena? O que acontece? Artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso da improcedência liminar do pedido, o juiz vai designar audiência de conciliação ou mediação, com antecedência mínima de 20 dias, devendo 30 dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto nesse Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Parágrafo 2º. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado. Parágrafo 4º. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, quando não se admitir a autocomposição. Parágrafo 5º. É interessante. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Vamos só entender o parágrafo 5º junto com o caput? Olha aqui, pessoal. O que é que nós temos no caput? Aquele fluxo, né? Petição inicial, protocolo, registro de distribuição, juiz determinou a citação. Veja,
ele tá aqui, deu o despacho. A audiência tem que acontecer no mínimo quando? 30 dias. Não é assim? Está aqui a data designada. E o réu tem que ser citado em quantos dias no mínimo? 20 dias. Show de bola? Quando é que a audiência de conciliação e mediação não vai ser designada? Quando o direito não permitir, ou algo que não dá para transacionar, ou quando as duas partes não quiserem. O autor diz em que momento que não quer? Na petição inicial, não é? Aí vem a pergunta, que é respondida pelo parágrafo 5º. Certo? E o réu? Porque ele é citado para comparecer à audiência e só contesta depois, né? Veja, parágrafo 5º. O autor deve dizer na petição inicial que não quer audiência. E o réu deverá fazê-lo por petição, apresentada com 10 dias de antecedência. Veja, ele é citado no mínimo com 20 dias e ele sabe a data que vai ser realizado. Aí diz o código, cara, em até 10 dias, então para a sua prova, veja, 30, 20, 10, em até 10 dias, você comparece aos autos dizendo que também não quer. Tá bem claro isso? E ó, a partir desta petição é que começa o prazo de 15 dias para a contestação. Visualizou? Fez sentido? Conseguiu? Veja, o juiz, vou determinar a audiência, sou juiz. No mínimo, daqui a 30 dias. O réu, eu boto a data, joga a data, Farias. O cara tem que ser citado com 20 dias de antecedência daquela data. Ah, você não quer? Beleza. Em até 10 dias da data, você peticiona dizendo que não quer, e a partir daquela petição, começa o prazo de 15 dias para você contestar. Aquela contestação que você apresentaria se saísse da audiência sem acordo. Show de bola? Continuando. Parágrafo 6º. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos. Parágrafo 7º. A audiência de conciliação ou mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. Parágrafo 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União, não é da parte, ou do Estado. Parágrafo 9. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Parágrafo 10. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes específicos, poderes para negociar e transigir. Parágrafo 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 12. A pauta das audiências de conciliação e mediação será organizada de modo a respeitar um intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Volta para a questão? Relendo. Maria ajuizou demanda sobre o procedimento comum, buscando ser indenizada por danos estéticos decorrentes de cirurgia plástica em relação ao médico Jonas. O magistrado, ao receber sua petição inicial, designou audiência de conciliação e mediação. Sendo assim, é correto afirmar: A. O comparecimento é facultativo? Não. B. O demandado deverá comparecer acompanhado de seu advogado ou defensor público? Segunda, B de bola. Terceira, Baden-Baden. Quem pegou a referência? Baden-Bacon propôs ação indenizatória, piada horrível, né? Propôs ação indenizatória contra o Estado do Paraná, postulando 300... Só a gente riu. Ela rindo, olhando para ver se alguém está rindo. Só a gente. Vai. Postulando... Hã? Postulando 350 mil reais por danos materiais e morais que alega ter sofrido no Carnaval de 2024, por abordagem indevida da Polícia Militar em ação durante bloco de rua. Se a petição inicial for recebida, o juiz A. designará audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citada a Fazenda Pública com pelo menos 20 dias de antecedência, e a Fazenda Pública terá prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.
Correto? O prazo em dobro, pessoal, está no artigo 183. 183, Farias. Veja. A União, os estados, o DF, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Beleza, pessoal? É para manifestação. Por isso que esse prazo da audiência de 30 e de 20, ele não é duplicado. Porque não é para se manifestar. Só vai se manifestar com contestação. Por isso que é 30, 20, mas a contestação vai ser de 30 dias úteis. Show de bola? Resposta A. Quarta. Duas diferentes ações indenizatórias civis foram ajuizadas pelo procedimento comum em face da Apex Brasil. Na primeira ação, apesar de intimado, o autor deixou de comparecer sem a devida justificativa à audiência de conciliação e mediação. Se não compareceu, multa de até 2%. O processo é extinto? Não, mas ele é sancionado. Na segunda ação, após o devido contraditório, o juiz verificou que o direito alegado ele está prescrito. Nesta situação, de acordo com o regime processual, estabelecido pelo Código de Processo Civil, o que é que o juiz deve fazer nessa segunda ação? O juiz identificou prescrição, o que é que ele faz? Aplica a multa e extingue a ação. Qual a resposta? Aplicar. Não. É com mérito. Olha aqui o artigo 487. Prescrição é mérito. Haverá resolução do mérito quando o juiz, inciso 2, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de prescrição ou decadência. Oi, Bárbara. A gente já vai responder isso, tá? Resposta com resolução do mérito. Pessoal, 487 aqui, ó, haverá resolução, ou seja, o processo vai ser extinto com resolução do mérito. Porque o cara, prescrição, perdeu o prazo, não tem mais direito. Tá bem claro isso? Resposta A. Aplica multa e extingue a segunda sessão com resolução do mérito. Está prescrito. Aí. Quinta, imagine o seguinte caso concreto. Bárbara, numa audiência de instrução e julgamento, a testemunha da parte ré, devidamente arrolada e intimada para o ato pelo seu advogado, não comparece. Diante disso, o advogado da autora requer a continuidade do ato para ouvir apenas suas testemunhas, afirmando que o réu agiu de má-fé com o explícito intento de adiar o ato. Em razão dessa acusação, o advogado da ré requereu que constasse em ata a ofensa. Diante desse cenário, o que é que o magistrado deve fazer? Vamos para o artigo 455. Inicialmente, pessoal, olha aqui o artigo 455. O que é que ele fala? Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Parágrafo 1º. A intimação deverá ser realizada por carta. Você vai fazer uma carta com aviso de recebimento, cumprindo a você, advogado, advogada, juntar os autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do respectivo aviso de recebimento. Parágrafo 2º.
a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do parágrafo 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Então, até agora, duas possibilidades. Você tem uma testemunha? Tem. Você pode mandar uma carta com aviso de recebimento, ou não manda e leva ela no dia. Agora, se você não usou a carta, optou por levar no seu carro com você e ela não aparece, não tem problema. Mas o juiz vai dizer, ok, eu entendo que você está renunciando a essa testemunha. Isso. Parágrafo 3º. A inércia na realização da intimação a que se refere o parágrafo 1º importa a desistência da inquirição da testemunha. Parágrafo 4º. Quando é que a intimação judicial, quando é que ocorrerá a intimação judicial? For frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º, ou seja, aquela com carta com aviso de recebimento, ou então sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. Ou então, inciso 3º, figurar no rol testemunha, servidor público ou militar, hipótese em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Inciso 4º, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Inciso 5º, a testemunha for uma daquelas previstas no 454. Depois a gente vê isso aqui. Parágrafo 5º. A testemunha que, intimada na forma do parágrafo 1º ou parágrafo 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado, ela será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Tá bem claro? Sim. E aí você não compareceu. Tu? É consultoria. Não, mas online tu comparece. Porque você pode ser conduzida. Porque olha aqui, 362. Quando é que uma audiência pode ser adiada, Bárbara? Por convenção das partes, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Inciso 3º, por atraso injustificado de seu início, em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1º, o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e não sendo, o juiz seguirá, procederá à instrução. Parágrafo 2º, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3º, quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Tá? Vamos voltar para a questão. Qual é o contexto? Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha da parte ré, devidamente arrolada e intimada para o ato pelo seu advogado, ou seja, com correspondência com a R, não comparece. Ou então a gente pode ler, na audiência de instrução e julgamento, a Bárbara, devidamente arrolada e intimada pelo advogado, não compareceu, Bárbara. Diante disso, o advogado requer a continuidade do ato para ouvir apenas sua testemunha, afirmando que o réu agiu de má-fé com o explícito intento de adiar o ato. Em razão dessa acusação, o advogado da ré requereu que constasse em ata a ofensa. Diante desse cenário, o que é que o magistrado deve fazer? Na leitura, eu não verifiquei a possibilidade do juiz entender que aquela testemunha é necessária ele mesmo adiar. Ele pode sim. Porque o que acontece? Na prática, é isso que eu possivelmente queria importar para você. Tem a parte, tem suas testemunhas, tem as testemunhas da outra parte, mas tem as testemunhas do juízo, que ele entende insuficiente. Perceba, minha amiga, aquilo ali tudo é para convencer o juiz. Tá? E aí, se ele achar necessidade, ele pode fazer isso. Ele pode, veja, porque a questão não é uma segunda audiência, é suspender a audiência para ter uma audiência em continuação. Tá? Que é o que diz esse dispositivo. Certo? Mas é possível. Oi? Pode, principalmente nesse caso. Ele tem que ouvir lá quem está lá e depois ele ouve as outras que não compareceram. Tá?
Aliás, só me permitam uma coisa rapidinho aqui, tá? Essa questão do... Vocês vão... Daqui a 2 meses, 3 meses já está no mercado de trabalho. Se Deus quiser, pessoal. Uma vez eu fui para uma audiência e ainda eu estava fazendo favor, porque não era minha área, sabe? Era um negócio lá. E aí um colega pediu, eu fui. Era audiência de instrução. E aí o juiz abriu para conversar, abriu para debater, né? Para sustentação oral final. E aí o cara... Tá aqui o juiz, né? O cara aqui, ele se virou para mim, começou a falava e gritava. Juro, aqui estava na minha esquerda. E eu estava olhando para o juiz. E eu só vi o cara gesticulando, não sei o quê. Aí quando eu deu a minha momento de falar, eu continuei falando para o juiz. Pelo amor de Deus, senhoras e senhores, vocês não têm que convencer a outra parte. Vocês têm que convencer o juiz. É lógico que você é opositor da outra. Lógico que eu não vou ceder às considerações da outra, tá? Não sejam destemperados, pelo amor de Deus, como esse cara foi, sabe? Não. Hã? Não, nem perdi tempo. Já não queria estar ali. Tá fazendo favor, mas ó, cara. Hã? Não, foi escolhido a dedo. Vai. Ele deverá adiar a audiência se a testemunha da parte ré não compareceu, para que em nova oportunidade sejam colhidas todas as provas orais de forma única? Não. Ele trabalha com o que tem e depois chama. B. Adiar a audiência, pois a intimação realizada por advogado não tem validade, já que esse ato é exclusivo. Já posso descartar, né? C. Deixar de constar a manifestação do advogado. Ou deixar de constar a manifestação do advogado da parte autora em ata de audiência, pois a fala do advogado não é pertinente para fins de instrução processual. Está erradíssimo. Olha só o artigo 360. O juiz, ele exerce o poder de polícia, tá? Mas olha só, vocês vão ter voz também. Inciso 5. Ele deve registrar em ata com exatidão todos, absolutamente todos os requerimentos apresentados em audiência. Vocês estarão trabalhando. Excelência, quero que registre em ata. É dever, é obrigatório. Não tem aquela história, não, eu mando na ata. Absolutamente não. Está bem claro isso? Não existe hierarquia entre advogado e juiz. Existe divisão de funções. No ofício, nunca se esqueçam disso. Não baixem a cabeça. Certo? Não. Não. Existe uma questão de educação. Educação sempre em tudo. Tá? Obviamente, o juiz ordena os trabalhos. E aí você tem que respeitar a ordem dos trabalhos. Mas na defesa do direito do seu cliente, não. Até porque você, por lei, tem que defender. Tá? Vocês não estão defendendo interesse próprio. Vocês são a salvaguarda de outra pessoa. Tá? Isso não é romantismo, é a real mesmo. Certo? Então, resposta D de dado. Quinta, D de dado. Sexta, do ponto de vista probatório, a audiência de instrução e julgamento é o momento mais importante do trâmite processual, pois é nela que se confina a oitiva de testemunhas e do perito, depoimento pessoal, bem como análise e discussão dos demais meios de prova. A esse respeito, assinale a opção correta. Caso tenha sido determinada produção de prova testemunhal, o juiz deverá fixar o prazo comum não superior a 10 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas. Qual é o prazo para o rol de testemunhas? Está no artigo 357. Olha o que diz o artigo 357 do CPC. Que é o saneamento, pessoal. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento, sabe que eu fiz aquele organogramazinho para você, botei saneamento? Nesse momento, o que é que ele faz? Ele aplica o 357. O que é que ele faz? Resolve as questões processuais pendentes, se houver.
delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, define a distribuição do ônus da prova, delimita as questões de direito relevantes para a decisão de mérito, designa, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Veja, parágrafo 1º. Realizado saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias. Inciso 2º. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito. Um negócio processual aqui. Parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Olha o parágrafo 4º, que ele faz isso naquele despacho de saneamento. Caso não tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz vai fixar o prazo comum não superior a 15 dias, para que as partes apresentem o rol de testemunhas. Qual é o erro da A? O que a A fala? Prazo de 10 dias. Então, risca aí, põe 15 dias. Eu tenho 15 dias para apresentar meu rol de testemunhas. Sigo. Havendo antecipação ou adiamento da audiência de instrução e julgamento, procedimento comum, o juiz determinará a intimação pessoal das partes para nova data. Intimação pessoal ou intimação na pessoa do advogado? 363. A intimação da nova audiência é na pessoa do advogado. Se liga na tela. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados, cuida, ou da sociedade de advogados, para a ciência da nova designação. Então, qual é o erro? Então, risca pessoal. C. Na oitiva de depoimentos pessoais, a parte não poderá levar suas alegações por escrito, nem consultar breves notas que tenham a fim de completar esclarecimentos. 387 do CPC. – 367, então. Deixa eu lembrar aqui. É o 387. Tá aqui. 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escrito anteriormente preparado, permitindo-lhe o juiz, contudo, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Ela não pode chegar com o roteiro, mas pode chegar com simples anotações, para fins de complementar esclarecimento. Restou-nos o quê? D de dado. A audiência de instrução e julgamento é una, mas excepcionalmente poderá ser fragmentada na ausência do perito ou testemunha e redesignada para a data mais próxima. Resposta: D de dado. Aí, o processo civil está fluindo, né? Ou Larissa? Pode. Na prática leva. Na prática leva. O advogado pode. Como? Pode. Pode. Você leva. Você leva. Mas o ideal é que você memorize, né? Né? Sim, sim pode, sem problema. Não, de boa. Tá.
Qual é? Em qual? Estou em qual? Tô na sexta, é? Certo. Na intimação, nos advogados. Nos advogados. Isso. Posso? Eu te respondi? Nada. No dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento, devendo o serventuário da justiça apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. E a finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do réu, advogado do autor e do réu, sucessivamente, pelo prazo de 10 minutos para cada um. Vamos para o artigo 364, pessoal. Quanto tempo você terá para fazer a sustentação oral? Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério do juiz. Qual é o erro da A? 10. Então, risca 10 e coloca 20. Bota 20 mais 10, né? B. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, desde que não empregados anteriormente outros métodos de solução consensual de conflitos. (359). Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação ou conciliação e arbitragem. Pessoal, sempre o juiz vai tentar a conciliação, independentemente do que aconteceu no passado. Isso aqui está certo ou está errado? É errado. Então, a parte. Desde que, né? C. As provas orais serão nelas produzidas, ouvindo-se preferencialmente primeiro as partes, depois os peritos e, por último, as testemunhas. Qual é a sequência? 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Primeiro, vou ouvir perito e assistente técnico, inciso 1. Depois, vou ouvir autor e, em seguida, o réu, que vão prestar seus depoimentos pessoais. D3, por fim, testemunha arrolada pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Então, sequência, perito, assistente, depois autor, réu, depoimento pessoal e, por fim, testemunhas. Resposta 361. Aqui, ó, Larissa, ó. Ele traz a sequência. 361. Resposta D de dado. A audiência poderá ser adiada por atraso justificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Nós vimos isso já, né? 362 CPC. Resposta, Farias. Farias está só olhando o Pix entrando. Compra realizada, hein, Farias? Pessoal, a técnica Farias só vem para cá por diversão. É, só diversão.